Queria convidar os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, mais precisamente no capítulo 15. Estaremos lendo a partir do versículo 21 até o versículo 28. Livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Todos encontraram? Então, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti mesmo como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Amados, esse texto de hoje, ele falou muito ao meu coração. Eu estava meditando nesse texto e refletindo sobre a fé desta mulher. Quão grandiosa é a fé desta mulher, quão perseverante ela é, quão determinada essa mulher se encontra. Ela se encontra diante de um grande dilema em sua vida. Ela se encontra diante de uma grande dificuldade, de um problema muito maior do que ela pode resolver. Está além da sua capacidade de expulsar o demônio de sua filha. Está além da sua capacidade de resolver o problema da filhinha dela, que ela ama tanto. Comecei a refletir sobre a grandeza dessa mulher, sobre a perseverança dessa mulher, e a conclusão que cheguei é que todos nós vivemos uma vida marcada por dilemas, vivemos uma vida marcada por lutas, com perguntas que muitas vezes não têm uma resposta imediata. Nós vivemos uma vida muitas vezes onde procuramos um socorro, um refúgio, uma saída para os nossos problemas do dia a dia. E às vezes nós somos assaltados por uma grande tribulação, por uma grande provação, por uma grande luta. Nesses momentos, falta-nos recursos, falta-nos força, falta-nos capacidade para resolver certas questões que estão além da nossa condição financeira, que estão além dos nossos méritos, que estão além dos nossos talentos, das nossas habilidades. Olhando para esse texto, percebi que é possível, em meio à dor, em meio à angústia, em meio às lutas da vida, encontrarmos um refúgio, encontrarmos uma saída, encontrarmos uma resposta da parte de Deus, da parte do alto, da parte dos céus, assim como esta mulher encontrou. Eu percebi, ao meditar nesse texto, que esta mulher, ela tinha uma fé perseverante. E eu queria, nesta noite, considerar com os irmãos
sobre uma fé perseverante. Esse é o tema que eu queria tratar com os irmãos nesta noite. Por que essa mulher tinha uma fé perseverante? E que implicação tem isso para nós? Uma fé perseverante, meus irmãos, busca uma resposta do Salvador. Nós lemos nesses versículos iniciais que Jesus, partindo dali, seguiu para a região de Tiro e Sidom, e diz o texto que uma mulher, não diz o nome dela, cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Essa é a primeira coisa. Uma fé perseverante busca uma resposta do Salvador. Ora, meus irmãos, como a gente já havia falado, essa mulher estava diante de um grande dilema. Sua filha estava endemoniada. Ela estava à procura de uma resposta. E com certeza a fama de Jesus se espalhava dia após dia. E a Escritura nos diz que Jesus curava, Jesus ensinava os pecadores, instruía os pecadores, Jesus perdoava pecados, e Jesus expulsava demônios, que Jesus curava toda espécie de enfermidades, de jovens, de adolescentes, de adultos, de gente de todas as idades, eram levadas até o Cristo. E Cristo curava, Cristo restaurava, Cristo levava as enfermidades dessas pessoas. E as pessoas que eram restauradas pelo poder do Cristo, saíam com certeza a divulgar acerca deste homem maravilhoso, desse ser glorioso, o Messias, o filho de Davi, o descendente de Davi, aquele que veio ao mundo para buscar e salvar os que se haviam perdido. E aí olha para esse texto, meus irmãos, vejo que uma fé perseverante, ela é uma fé que busca se aproximar do Salvador, é uma fé que busca uma resposta do Salvador. Todo homem, meus irmãos, tem seus dilemas, mas nem todos ousam buscar uma resposta para ele. É interessante isso. Às vezes as pessoas têm problemas sérios, graves, mas nem sempre elas procuram resposta para os seus problemas, cura para os seus dilemas. Nem sempre elas procuram uma saída. Às vezes elas ficam estagnadas, elas param, elas não buscam uma solução, não buscam uma resposta. Aliás, quando elas se veem diante de um problema que está além das suas capacidades, aí é que elas muitas vezes não buscam, acham que não tem solução para os seus problemas. Mas lendo as Escrituras Sagradas, nós encontramos pessoas que têm coragem de sair de suas casas, de sair do seu lugar de conforto, de sua zona de conforto, ir até o Cristo e interceder, no caso dessa mulher, pela sua filha que se encontrava terrivelmente endemoniada. Então, uma fé perseverante, meus irmãos, é uma fé que se move, que se aproxima do Redentor, que se aproxima do Salvador, que se aproxima do Messias. É uma fé que não fica lá estagnada, mas leva a ousadia, a coragem de sair do lugar, de procurar uma resposta para a sua vida, para os seus dilemas, para os seus problemas. Com certeza todos nós temos problemas. Talvez você não tenha um problema financeiro, talvez você não tenha um problema dentro da sua família, mas talvez você tenha um problema na sua saúde. Sua saúde pode não estar boa. Talvez a saúde do seu filho, ou de sua filha, ou do seu esposo, de sua esposa, ou de seu pai pode não estar nada bem. Talvez você tenha algum irmão que esteja passando por algum problema, por alguma luta. Todos temos dilemas. Não existe ninguém aqui que não tenha problema. Não existe ninguém aqui que seja autossuficiente ao ponto de não precisar se aproximar de Jesus com fé,
de se achegar a Ele com fé, de suplicar a Ele e dizer: filho de Davi, olha aqui o meu caso, olha aqui a minha situação, olha aqui os meus dilemas, olha aqui para os meus problemas. Eu tenho uma filha que está endemoniada. Ela está procurando uma resposta, ela está procurando um refúgio, ela está procurando socorro. E a Escritura diz que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, sim, mas também para curar as nossas enfermidades, para nos dar vida nova, sim, mas também muitas vezes para nos consolar e aliviar as nossas cargas, para que a gente volte a caminhar. Jesus faz isso, consola os abatidos, os aflitos, os angustiados, os perturbados, os depressivos, os ansiosos. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele aconselha as pessoas, ele instrui as pessoas, ele tem resposta para as pessoas. A questão é, as pessoas estão indo a Cristo, estão buscando Cristo, estão se aproximando de Cristo, como essa mulher. Qual tem sido a sua postura diante das circunstâncias adversas da vida? Uma outra coisa que fica claro também nesse texto é que nem sempre, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, recebemos respostas para eles, para os nossos problemas e dilemas. Veja que o texto diz que houve aqui um silêncio de Cristo. Mas, meus queridos, o silêncio de Cristo não é um sinal de sua indiferença ou falta de misericórdia, mas de um propósito maior. Às vezes, o texto diz que Cristo ficou em silêncio, ele não deu resposta àquela mulher. Parece um pouco esquisito o fato de Cristo não responder àquela mulher, visto que em outros casos ele respondeu imediatamente. Quando ele viu quando ele entrou em Naim, diz a Escritura que ele, vendo uma multidão, levando o filho de uma viúva que tinha acabado de morrer, ele chega para a viúva e ele diz: não chores. E imediatamente ele ressuscita o filho da viúva. Logo ali, não existe nem... Rapidamente Jesus resolve o problema daquela mulher. Rapidamente Jesus traz ressurreição para aquele jovem que havia morrido. Rapidamente, mas o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que nem sempre Cristo traz uma resposta para mim, para você, no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, ou até mesmo na hora que a gente acha que está precisando daquele momento, daquela hora. A gente precisa coisa para resolver agora, é hoje, tem que ser agora, tem que ser hoje, não pode passar para amanhã. Lázaro está prestes a morrer, e o que é que Jesus diz? Vou lá. Ele não diz isso, ele passa mais 2 dias, depois que Lázaro morre, é que ele vai. Há um propósito por trás de tudo isso. Às vezes, quando Deus não responde, não significa dizer que Ele não está ouvindo as nossas súplicas, que Ele não está ouvindo a nossa oração, mas significa dizer que Ele tem um propósito muito maior do que os nossos olhos, o nosso entendimento, as nossas experiências conseguem conceber. Às vezes acontece isso, e eu creio que aqui a gente pode perceber que esse é um dos casos em que Jesus tem um propósito muito maior. Devemos ter em mente, meus irmãos, que Ele é soberano para responder ou não às nossas súplicas. Em Efésios 1:11, a Escritura diz que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É interessante, 1:11, esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus não faz as coisas conforme o conselho da nossa vontade. Jesus não faz nada conforme os nossos desejos, mas é conforme a vontade dele. Isso implica dizer que Jesus ele é soberano para dizer sim, para dizer não, para ficar em silêncio, para responder depois. Ele é soberano. Ele não quis responder a mulher naquela hora. Ele é soberano para isso. É bom que entendamos isso, porque de repente a gente vai querer exigir dele que ele resolva um problema da gente, porque a gente está passando por esse problema e ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, então ele tem que responder. Não é assim, meus irmãos. Com Jesus, a gente tem que entender que ele é soberano, ele resolve quando quiser, na hora que ele quiser, no tempo que ele determinar, e é isso que a gente tem que aceitar.
certo? Jesus não é manipulado pelas minhas emoções, pela urgência do meu problema. Jesus não é manipulado pela pressão do dia. Não, Jesus não é manipulado por nada. A gente pode ser até que a gente consiga que alguém manipule alguém por meio da nossa capacidade de persuasão, por meio da nossa capacidade de influência, mas quando se trata de Jesus Cristo, as coisas não acontecem no ritmo que a gente quer, nem como a gente gostaria, mas no ritmo de Deus, dentro da vontade de Deus, conforme os propósitos de Deus, para a glória de Deus. Ainda, amados, nós encontramos um texto muito interessante, né, e eu queria trazer aqui uma aplicação antes de ler esse texto. Seja paciente, não jogue a toalha, isso ainda não é o fim, mas o começo de uma busca por solução a um problema extremamente complicado. Reflita sobre isso. Veja, meus irmãos, ainda falando sobre o Todo-Poderoso, sobre a soberania dEle. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. A gente percebe aqui como Deus é soberano e faz tudo o que Ele quer, quando quer. A gente sabe, meus irmãos, que essa mulher demonstrou, com certeza, muita perseverança, uma fé muito persistente, mas não para por aqui. Uma fé persistente também, ela implica numa busca, uma fé persistente implica numa busca humilde do Salvador. Vejamos o texto, capítulo 15, versos 24 e 25. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Veja as palavras daquela mulher. Veja a atitude. O evangelista diz que ela veio e ainda se prostrou. Muitos não viriam, mas ela veio. Muitos não se prostrariam, mas ela se prostrou. Veja a disposição dela, veja como ela é perseverante. Veja que um pouco antes, os próprios discípulos de Jesus diziam o quê? Com certeza ela deve ter ouvido. O texto diz que ela vinha gritando. E os discípulos dizem para Jesus: Senhor, manda essa mulher embora, despede ela. Percebe-se um pouco de insensibilidade por parte dos discípulos. E aí eu entro até aqui, abro aqui um parênteses para dizer, meus irmãos, que nós, discípulos do Senhor, somos falhos, mas Cristo é perfeito, Cristo é tudo. Você pode até se decepcionar com a gente, mas com Cristo não. Você pode até se frustrar com os crentes, mas com Cristo você não vai se frustrar. Somos discípulos dele, mas somos de carne e osso. Não somos heróis ou super-heróis, somos pecadores, somos vasos quebrados. Podemos até falhar, podemos até cair, mas o nosso Senhor nos levanta e nos restaura. Ele não nos despreza e não nos abandona porque erramos. E a gente não vê em nenhum momento aqui Jesus Cristo repreendendo os seus discípulos, pelo menos nesse momento não, do texto. Ele fala que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo aqui, para mim e para você, é que a prioridade naquele momento, para a pregação do Evangelho, para as bênçãos, o povo era o povo de Israel, porque a promessa era para aquele povo. Claro que em outro momento essa promessa iria se estender, iria se abranger. É tanto que você depois vai ver que os apóstolos que eram judeus, né,
Diz a Escritura claramente que depois eles saíram propagando o Evangelho e eles pregaram, e Deus escolheu um homem chamado Paulo, para ele ser apóstolo agora aos gentios. Não aos judeus, mas de preferência aos gentios. A Escritura nos diz claramente que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os que eram seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele diz que deu-lhes o poder de serem chamados e serem feitos filhos de Deus. Isso é glorioso, é maravilhoso. A pergunta que eu faço nesse momento é: até que ponto você estaria disposto a ir em busca de solução? Você diz: eu quero uma resposta para os meus dilemas. Mas até que ponto você estaria disposto? Essa mulher não se incomodou com o comentário do Cristo, não se incomodou com o comentário dos discípulos, ela foi adiante, se prostrou e adorou o Senhor e disse: socorre-me, Senhor. Ela fez coisas que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer: se humilhar, se prostrar, se curvar. Isso é humildade. A questão é essa: às vezes as pessoas querem que a solução venha com um passe de mágica, mas elas não querem levantar uma palha. Elas querem as bênçãos de Deus, como disse o reverendo Hernandes, mas às vezes não querem o Deus da bênção. Olhando para esse texto, meus irmãos, a gente percebe a grandeza da fé desta mulher. Ela demonstra humildade, ela demonstra com a maneira como ela suplica, a maneira como ela se prostra ante o Senhor. Ela não reclama, ela não duvida, ela não questiona, ela simplesmente adora, se prostra diante de Jesus e chama Ele de Senhor. Ela sempre chama Ele de Senhor, com total respeito e reverência. Ela se dirige a Ele da melhor maneira possível. Me recordo agora de um texto lá do Antigo Testamento, que um general do exército da Síria, ele havia contraído uma lepra, e ele então procura um profeta. Acho que esse profeta, se não, a memória não estiver enganada, era Eliseu. Se não for Eliseu, era Elias, um desses dois. E quando ele chega lá, Eliseu diz: olha, você vá lá no rio Jordão, e você mergulhe 7 vezes. Quando você mergulhar as 7 vezes, quando você ressurgir, você vai estar curado. O que aquele homem mais queria era ser curado. Ele queria ser curado. Então ele disse: eu pensei que ele ia chegar lá e ia dizer uma palavra e eu ia ser curado. E aí um dos servos que foi com ele disse: Senhor, mas diga uma coisa, se ele pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Aí ele caiu na real e disse: eu diria, mas o que custa o senhor mergulhar 7 vezes nesse rio? Sabe, ele queria, às vezes as pessoas querem que as coisas funcionem do seu jeito, da sua maneira. Mas com Cristo não é assim. Ele é quem manda, Ele é quem ordena, Ele é quem governa, Ele é quem reina. É do jeito dEle, na hora dEle, no tempo dEle. É assim que funciona. E é assim que a gente deve atentar para a palavra de Deus. Submissão a Cristo. Humildade no modo de se dirigir. Ela entendia que ela estava falando com o Rei da Glória. Ela se prostra diante, não de um homem qualquer, mas do Filho do Deus vivo. Aquele que veio salvar o mundo, o Messias, o Salvador, o desejado das nações. Então ela agiu com Jesus Cristo de modo legítimo. Ela respeitou o senhorio de Cristo. Mesmo, o que me chama a atenção, meus irmãos, é que às vezes a gente quer que Cristo diga palavras boas a nosso respeito, que Ele diga coisas boas a nosso respeito, que Ele não diga nada de negativo, somente coisas otimistas, que nos traga esperança. Note que em nenhum momento Jesus Cristo, Ele traz isso. Às vezes a gente espera o mel, né? E nem sempre vem o mel. Né? No Evangelho, quando a gente prega, primeiro a gente mostra para o pecador que ele é pecador.
que ele está perdido, que ele está sem esperança, sem Deus. Depois a gente mostra, olha, você está sem esperança, sem Deus sim, mas eu quero lhe dizer que Jesus Cristo veio salvar pessoas como você e eu, pecadores. Então aqui esse texto, nós percebemos a humildade dessa mulher, uma coisa muito rara em nossos dias, visto que em nossos dias a autossuficiência, tem prevalecido. Em nossos dias, se você tem, você manda. Se você quiser uma coisa, você vai lá e pega. Em nossos dias, não existe mais respeito, não existe mais respeito aos limites dos pais. Os filhos fazem o que querem, quando querem, na hora que querem, saem na hora que quer, chega na hora que quer. Isso é o quê? Autossuficiência. Isso é não respeitar a autoridade dos pais. Isso é falta de submissão. E se há a falta de submissão aos pais, há a falta de submissão a Deus. Porque a Bíblia ordena que nós devemos honrar os nossos pais. E isso é um mandamento bíblico. É bom que a gente atente para a humildade desta mulher tão humilde, tão singela na sua fé. Eu queria ainda nesse texto, queria ainda refletir sobre essa questão. Vale ressaltar que muitos teriam voltado para casa não somente com seu orgulho ferido, mas com seus dilemas não resolvidos, pois lhes faltou sincera busca, faltou humildade. É evidente que ela esperava uma resposta positiva do Salvador, mas até agora não havia obtido nenhuma resposta esperançosa. Pelo contrário, o meigo Salvador está sendo duro com ela e seus discípulos também. Que contraste! Jesus sempre é meigo, doce, manso, mas ele está sendo aparentemente duro com ela. Mas ele está tratando uma questão muito maior. Depois a gente vai ver o que acontece. A Escritura nos fala de uma profecia, em Isaías 42, acerca do Salvador e como seria ele. Qual era a sua postura? Em Isaías 42, 1-3 diz assim: aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça, trará a justiça com fidelidade. Nesse último verso, não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça e trará justiça com fidelidade. Com certeza, se a gente fosse trocar em miúdos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: alguém está numa situação extremamente difícil, Jesus não vai, digamos assim, se alguém está perto de morrer, ele não vai acabar de matar. Essa é a ideia. Se ele está próximo de uma situação extremamente complicada, pelo contrário, ele vai restaurar essa pessoa. Essa é a ideia dessa profecia. Temos um exemplo, meus irmãos, muito maravilhoso em João 21, do 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide dos meus cordeiros. Jesus optou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Todos nós sabemos a história de Pedro, como ele disse que não iria negar o Senhor Jesus, como ele se propusera a não negar o Senhor Jesus. Ainda que todos abandonem o Senhor, eu não vou lhe abandonar, dizia Pedro, mas ele terminou por negar o Senhor, demonstrando assim a sua fragilidade e a sua fraqueza. Mas quando Jesus vai jantar com eles ali, depois daquele jantar, ele chama Pedro e tem um diálogo com Pedro, não para passar na cara de Pedro que ele falhou com Cristo, com o seu Senhor, com o seu Salvador,
mas dizer que ainda continua confiando nele, apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas, ele ainda continua acreditando naquela pessoa de Pedro, ainda está disposto a investir nele. Vá lá fazer o serviço, vá lá fazer a minha obra. Essa é as palavras de Jesus, demonstrando assim que ele atenta para o humilde e quebrantado de espírito. Um coração contrito e quebrantado, diz a Escritura, o Senhor não rejeitará. Estava aqui um homem, com certeza, humilde, Pedro, que era um exemplo de humildade também, quando se fez necessário. E Jesus atentou para esse homem. Ele diz: eu ainda confio em você, para você continuar trabalhando e cuidando das minhas ovelhas, apesar de suas falhas, apesar de seus erros, é possível continuar. E aí, meus irmãos, nesse momento, eu queria pensar com vocês sobre uma realidade muito interessante. Às vezes, eu e você, tem gente que se acha muito pecador e diz: não, eu acho que pelo que eu já fiz, Jesus com certeza não vai me querer. Jesus não vai se importar muito comigo, não. Eu sou muito pecador, sou muito falho. Mas o texto diz que, apesar de Jesus dizer, algumas verdades para aquela mulher não se incomodou com aquelas verdades. Aquela mulher seguiu em frente. Ela continuou a suplicar. A despeito de todas as adversidades, ela continua perseverando. Isso é que eu chamo de uma fé. As pessoas desistem muito cedo, oram às vezes muito pouco. Abraão passou muitos anos para receber o seu filho, recebeu uma promessa e passou anos para receber a resposta, a promessa que Deus tinha feito a ele. A pessoa de Isaac orou por 20 anos, para ter os seus filhos. Foi muita espera, foi muita perseverança. Isso terminou acontecendo na vida deles. Tiveram que esperar muitos anos. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa esperar. E não venha me dizer que esperar é fácil, porque eu não vou dizer que é fácil, não. Mas às vezes a gente precisa esperar o tempo de Deus, esperar o momento oportuno de Deus. A última coisa que eu queria tratar com os irmãos é a busca incansável dessa mulher em relação ao Salvador. Vejamos o texto. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Com certeza, quando fala de cachorrinhos aqui, o irmão Polacho fica muito animado, porque essa é a área dele. E aqui os cachorrinhos eram cachorrinhos de estimação. Não era um cachorro qualquer, não, eram cachorrinhos de estimação. Eram tratados com muita delicadeza. E Jesus disse que não seria bom pegar as bênçãos que eram prometidas ao povo de Israel para dar a um povo que ainda naquele momento não era o povo, não era o povo que Deus havia prometido. Então, aquela mulher diz: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela não questionou, ela não duvidou, ela argumentou. Ela pegou o que Jesus disse, ela não se importou com o resto e disse: olha, é o seguinte, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, apesar de que o Senhor veio para os israelitas, apesar disso, mas eu te suplico que a sua misericórdia, um pouco das migalhas dessa sua misericórdia, venha sobre a vida da minha filha. Isso aqui é que é fé. Fé perseverante é isso. Essa mulher não desiste. Ela continua firme nos caminhos de Deus.
Ela continua buscando o Salvador, uma resposta. É interessante, né, que o próprio Jesus, em Mateus 7, versos 7 e 8, ele diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Lembre de uma coisa aqui que é muito importante: a perseverança, a busca perseverante. Mas lembre também que no final desses versículos aqui ele diz: e a porta será aberta. Aquela mulher não tinha o poder de abrir a porta. Ela não tinha o poder de se auto-abençoar. Ela apenas suplicou pelas misericórdias do Senhor. Ela apelou para a porta que Cristo iria abrir. Ali estava ela buscando uma resposta para os seus dilemas. Ela estava buscando o socorro de Deus, estava buscando o refúgio em Cristo. Ela simplesmente foi tão perseverante que o Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Que interessante. Sabe, Jesus veio para os judeus, não é? E Jesus disse isso muito claramente quando ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que eu acho interessante é que essa mulher é como se ela quebrasse as regras, é como se ela dissesse: apesar de eu não ser de Israel, mas o Senhor estava ali nas redondezas, nas proximidades. Então ela se dirige até Cristo. É notável, meus irmãos, independente do lugar onde você está, independente da pessoa que você é, de onde você mora, independente de qualquer coisa, você pode buscar o Senhor hoje, pode buscar o seu auxílio, pode buscar a sua força, pode buscar cura nele, pode buscar salvação em Jesus. Você pode fazer isso hoje, apesar das suas falhas. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora no Brasil, se você mora no exterior. O que importa é que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Claro, ali era a presença física de Cristo, mas Cristo está aqui nesta noite. Cristo estava ali, ela foi até Cristo, ela se humilhou e Jesus, a conclusão final é fantástica, né? Diz o texto: então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Quanta perseverança! Mas o final é um final feliz, não é? Será que se ela tivesse desistido, como teria sido? O filho dela continuaria endemoniada, mas ela perseverou. Uma das coisas que aquela mulher descobriu, com o propósito que Jesus tinha, era mostrar a grandeza da fé daquela mulher. E aquela história hoje é contada. Se espalhou pelo mundo todo. Ela já morreu, ela já se foi. Mas de algum modo ela está aqui. Ela não diz o nome dela, mas a história está aqui. Isso aqui foi um fato que aconteceu com ela. E meus queridos, muitas vezes a gente nem imagina que diante das adversidades da vida, um pouco mais adiante a gente pode experimentar aquilo que a Bíblia chama de bonança, aquilo que a Bíblia chama de descanso. Podemos experimentar o bálsamo do Senhor, podemos experimentar a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a misericórdia de Deus, e isso é glorioso, isso é maravilhoso. Eu queria encerrar, meus queridos irmãos, essa palavra hoje, falando aqui algumas verdades, uma que eu aqui expressei e outras que J.C. Ryle expressou. Essa atitude é de alguém que não desiste facilmente, que não se dobra diante das adversidades da vida, de alguém que sabe como é duro conviver com realidades que estão além de sua capacidade humana para resolver certos tipos de problemas. Cristo, enfim, responde, resolve e elogia a grande fé desta mulher. J.C. Ryle, um bispo
britânico, um grande homem de Deus, disse algumas verdades acerca desse texto. Ele diz: nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. Às vezes a gente é tão impaciente na tribulação, né? Esquecemos de que cada cruz no caminho é uma mensagem de Deus designada para que no fim sejamos beneficiados. As provações, ele diz, são destinadas a nos fazer meditar, a desligar-se deste mundo, a conduzir-nos à Bíblia, a palavra de Deus, a colocar-nos de joelhos diante de Deus. Foi para isso, essas provações com esta filha desta mulher, levou elas a se colocar diante de Deus, de joelhos, a se dobrar. E aí, ainda ele diz, a saúde é algo bom, mas a enfermidade é algo muito melhor se nos aproxima de Deus. A prosperidade, ele diz, é uma grande misericórdia divina, mas a adversidade manifesta maior misericórdia se nos leva até Cristo. Essa mulher só foi a Cristo por causa dessa tribulação. E muitos de nós só viemos a Cristo por causa das nossas tribulações. E a minha oração nesta noite, amigo, é que você venha a Cristo, se volte para Cristo, se humilhe diante de Cristo, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados e viva para a glória dEle. Essa é a nossa oração e eu vou passar agora para o nosso querido pastor e louvo a Deus pela rica oportunidade que Ele me deu nesta noite. Amém.